Está no ar o Igreja em Saída, programa que leva até você e sua família as principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. Que bom ter a sua companhia nessa segunda-feira. Vamos juntos então em mais uma semana com as principais notícias, os destaques da nossa igreja e, claro, a gente sempre na torcida para que seja uma semana de boas notícias aqui no nosso programa. E a gente começa a edição de hoje trazendo uma mudança que você pode reparar já aqui no nosso estúdio. Como você está vendo aqui ao meu lado e como já havia sido anunciado, a marca da CNBB passou por um processo de modernização. Uma ação prevista no plano de comunicação da conferência, aprovado pelo Conselho Permanente. A modernização da marca da CNBB buscou ter os cuidados em manter todos os elementos presentes no desenho original de uma forma mais legível, moderna, simplificada e minimalista. Por exemplo, na primeira marca o cajado está atrás e na nova marca o cajado está ao lado esquerdo e voltado para a direita, com a intenção de simbolizar que o olhar dos bispos esteja sempre direcionado para frente, para o presente e o futuro, conforme é determinado já no plano da CNBB. Uma explicação completa dessa nova identidade e também o caminho para solicitar o manual da marca às paróquias, dioceses e também aos comunicadores que nos assistem, que forem utilizar essa nova marca nas suas divulgações, você consegue conferir lá no site da CNBB, combinado? E a gente começa o programa de hoje trazendo um destaque infelizmente negativo. A igreja segue acompanhando de perto a situação do povo Yanomami, que enfrenta uma grave crise sanitária causada pelo garimpo ilegal em suas terras. Centenas de pessoas morreram por causa de desnutrição e outras doenças. E neste domingo, no Santuário Nacional de Aparecida, o arcebispo Dom Orlando Brandes pediu para que os fiéis fizessem um momento de silêncio, pensando no sofrimento desses nossos irmãos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Um minutinho de silêncio pelas crianças mortas de fome dos índios Yanomami e outras mortes. Um minutinho de silêncio. Durante quase 6 anos, o atual arcebispo de Cuiabá e segundo o vice-presidente da CNBB, Dom Mário Antônio da Silva, foi o bispo da Diocese de Roraima. Para ele, este tempo foi de aprendizado e partilha com as comunidades e também com os povos indígenas. Diante desse momento de tristeza e de luto, Dom Mário Antônio chama a igreja ao compromisso de assumir uma verdadeira ecologia integral. Lá no site da CNBB, como você está vendo aí na sua tela agora, você consegue conferir a entrevista que ele deu ao padre Luiz Modino, assessor de comunicação do Regional Norte 1 da conferência, tá bom? É só acessar lá. E a gente segue falando da igreja em Roraima, mas agora com uma notícia que traz luz a esses tempos difíceis. A Cáritas Brasileira em Roraima, por meio do projeto Sumo a Uma, Nutrindo Vidas, tem auxiliado milhares de pessoas migrantes em situação de vulnerabilidade a vencer a fome. Com 3 refeições diárias e reforço alimentar para grupos com necessidades alimentares especiais, a ação fortalece a construção do bem viver, compartilhando dignidade e amor em forma de alimento. O projeto Sumo a Uma, ele foi sonhado por muitas pessoas. Ele vem de 6 anos sendo sonhado, planejado e hoje ele está sendo conquistado. É um projeto que ele nasce de umas pequenas pessoas e se está se tornando essa imensa Sumo a Uma. Mexer na panela nasceu na minha cozinha paroquial. No começo era um fogão, uma panela, eu subia no banquinho para poder mexer a panela. E aí depois que se chamou mexer na panela, né? Mas eu tive pessoas que abraçaram a causa e estavam ali para poder justamente ajudar aqueles que estão chegando. E com esse financiamento, a gente só tem a dizer muito obrigado, né? Daquilo que a gente começou para aquilo que é hoje, a gente caminhou um pouquinho mais, né? Então a gente tem orgulho tanto para servir, como também para os nossos voluntários que são hoje do Projeto Sumo a Uma. O Mexe na Panela é um dos projetos que iniciou a resposta da igreja
perante os migrantes venezuelanos, né? O projeto ele é antes da migração. E no momento do grande boom da migração, que foi concentrado na rodoviária onde fica, próximo à igreja, houve a necessidade de se atender essa população. Hoje nós estamos desenvolvendo o projeto Suma Uma, que é uma iniciativa que dá resposta a essa grande tragédia que o Brasil vive hoje, atendendo mulheres, crianças, migrantes que chegam ao Brasil e precisam de um apoio e também pessoas que moram na rua. Com esse gesto, nós queremos dar uma resposta a essa grande necessidade que temos hoje, que é cuidar das pessoas e fazer com que a Igreja do Brasil e a Cáritas brasileira possa ser uma igreja samaritana. Yo tengo un mes que ya vengo aquí y me siento bien porque es una gran ayuda, porque como todas personas que no tienen cómo comer, cómo alimentarse, vienen aquí por un buen estado para sus hijos, pues. La comida para mí representa vida. Es una buena ayuda porque hay muchos que no tenemos la posibilidad ahorita de comprar comida o un alojamiento. Gracias a estas personas de Cáritas nos apoyan mucho para que todo esto se haga realidad, para que todo esto sea un bienestar para todos. Tá aí, que ação importante, né? Essa presença missionária, profética da Cáritas nas realidades em que a igreja mais necessita de ajuda. E lembrando para você aí de casa que de amanhã, 31 de janeiro, ao dia 5 de fevereiro, Papa Francisco fará a sua 40ª viagem apostólica. 2 países serão visitados, a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul, na África. Na agenda estão encontros com vítimas de violência e deslocados internos. A viagem estava prevista para julho do ano passado, mas precisou ser adiada por causa da saúde do Santo Padre. Aliás, também depois da oração mariana do Ângelus, Papa Francisco disse que fará uma peregrinação ecumênica e de paz e pediu para que todos nós o acompanhemos com as nossas orações. Fica aí esse pedido e convite do Papa Francisco, então. Assim a gente encerra o programa de hoje. Agradeço a você pela companhia. A gente se vê amanhã.